Louvado seja Deus. Saudações, queridos. Espero que todos estejam bem. Vou só fazer um negócio aqui. Vamos junto, queridos. Perdoa aí que eu tô ajeitando aqui ainda. Amados, vocês que já estão comigo aí, peço perdão por não ter avisado com antecedência. Foi de última hora que eu resolvi fazer essa live sabadão, sem programação externa aí de congregar, visitar. Hoje é aniversário do meu sogro, amém, queridos, amém. E aí Deus preparou de fazer uma live com vocês aqui, um assunto sobre Apocalipse 2. Quem puder me ajudar a compartilhar com mais pessoas, manda aí o aviãozinho para mais irmãos. Sabadão à noite dificilmente alguém tá aí online, né, queridos? Deus abençoe a todos que estão chegando. É o prazer de falar sobre a Escritura. O assunto de hoje, deixa eu acenar para o povo aqui. O assunto de hoje é sobre a carta à igreja de Éfeso. Um ponto muito importante que eu já deveria ter abordado em vídeos ou em lives, mas é tanto material que a gente gostaria de apresentar aos irmãos que acaba escapando alguma coisa, e hoje eu me lembrei deste ponto importante. Eu espero que os irmãos aí me ajudem na comunhão. Tô sozinho hoje, sem companhia, sem os brothers juntos, sem o suporte deles, mas Deus vai me dar força aqui de fazer uma livezinha com vocês. Vou ser bem breve, sucinto, direto. Bom, vamos lá, queridos. Apocalipse 2, se algum dos irmãos que está me acompanhando tiver a alegria de acompanhar na escritura, eu vou ler na versão, na NVI, tá? Na versão internacional. Porque eu acho mais sucinto, mais esclarecido, faz mais sentido alguns pontos, mas eu posso ler nos dois também. Eu deixei as duas abas abertas aqui no notebook para facilitar a compreensão. Queridos, primeiro ponto. São 7 igrejas, todo mundo conhece essa parte. A igreja de Éfeso, uma cidade muito rica, e que esta é uma igreja poderosa, porém tem uma advertência terrível nela, e eu quero junto com os irmãos refletir sobre este ponto, ver se eu e você, se nós não estamos incorrendo na mesma coisa, estamos vivendo a mesma situação, e diante dessa igreja tinha um abismo, uma advertência terrível que Deus colocou na boca de João para enviar essa carta. O Senhor advertia ele ferrenhamente, né? Não teria uma segunda chance. Vamos lá fazer uma leitura bem breve. Na versão aqui, estou na NVI, como eu disse. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Agora vem a advertência, olha para você ver. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Vem com um ponto de exclamação.
arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Agora vem a sentença, caso ele não arrependa. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa boa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como também as odeio. Aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Bom, aqui encerra, aí o próximo versículo aqui já é sobre a igreja de Esmirna. Bom, irmãos, vem comigo nessa comunhão aqui, só ver se não tem nenhum brother que queira participar da live comigo e queira acrescentar conteúdos aqui. Joel ficou de aparecer, mas talvez não consiga. Eu também deixei lá embaixo o aniversário do meu sogro e estou aqui junto com os irmãos porque tem uma alegria muito grande nisso aqui, queridos. Vamos lá. Versículo 2, João diz, o Senhor diz na boca de João: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu quero que vocês notem comigo nesses três aqui: conheça as suas obras, o seu trabalho árduo e perseverança. Você veja bem que há uma progressão. São três coisas citadas e uma progride para a outra, aumentando em intensidade, em entrega. Veja bem, se tem obras, louvado seja Deus, já é uma boa coisa. Porém, além das obras, Deus conhece o quê? O trabalho árduo, ou seja, essa igreja trabalha ardentemente. O anjo dessa igreja, o cooperador ali, trabalha de forma ardentemente. É alguém que se esforça. E depois do trabalho árduo, a sua perseverança. Percebe-se que ele cita as obras, é uma coisa assim, no menor nível. Depois ele sobe o nível dizendo trabalho árduo, ou seja, está trabalhando de forma ardente, né? E depois a sua perseverança. Perseverança é aquela insistência em manter os mesmos resultados, independendo da situação em que ele estiver inserido, das adversidades. Irmão, ser cristão nestas épocas, cidade de Éfeso, ou Esmirna, ou Pérgamo, essas cidades eram cidades que tinham as suas crenças, as suas deidades, né? E todo vamos dizer assim, o alinhavar da vida política e religiosa dependia do seu envolvimento com a adoração a esses deuses, participação dos Jogos Olímpicos, enfim, de um modo geral, se você não estivesse inserido nesse contexto, sofria-se boicote. Ou seja, o boicote geral, você perdia seu trabalho, você perdia sua liberdade social, você não tinha acesso ao mínimo possível para viver. Então, perseverança no Evangelho era exatamente o que um verdadeiro cristão conseguia fazer. Fora disso, você não consegue viver isso. Era uma cidade muito hostil para ser cristão. Cidades, né, e uma época muito hostil para ser cristão. Bom, o que eu quero dizer com isso? Veja bem que ele vai citar os nicolaítas, né, por assim dizer. Esses nicolaítas, eles são citados duas vezes aqui em Apocalipse. Logo um pouquinho mais para frente eles são citados novamente. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte: eu sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado, tá vendo o que eu estava falando aqui, ó, suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Você veja que a qualidade de vida cristã desta igreja é excelente. É algo de alto nível, são crentes de alta performance. Não é um crente qualquer, não são pessoas que começaram, são pessoas top mesmo, cristãos devotos, fervorosos, que se entregaram à vida cristã e que estão produzindo. Veja bem, conheço suas obras. Obras são resultado de um esforço, né, para culminar em obra, e também o seu trabalho árduo, ou seja, ardentemente trabalhando, e a sua perseverança foi elogiada, né? Esta é uma ação direta de um rapport, né? Você pode chamar hoje de rapport, modernamente falando,
para desarmar as defesas e a pessoa aceitar melhor o que vem depois do elogio. Então começar uma conversa com alguns elogios, tecendo alguns elogios, facilita a abertura. Psicologia aprende com Deus, ciência imita Deus, irmão, né? E isso aqui é muito top. Aí ele faz todo esse rapport inicial e aí parte então, irmãos, para falar do que tem contra ele, E esse que é o grande problema. Veja bem, contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. E aqui vem uma advertência terrível. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Irmão, só para você entender o que é candelabro, ou para nós entendermos o contexto em que estava inserido isso, volta no primeiro versículo. E ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas palavras são daqueles que têm as 7 estrelas na sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Ele estava dizendo exatamente das 7 igrejas da Ásia, que são candelabros, estavam na mão de Deus. Ele anda entre elas, e as estrelas é a luz que a igreja tem, e ela emana do Senhor. E que se ele não se arrependesse, mas se arrepender do quê? Aí que é o detalhe top desse assunto. Se arrepender do quê? Se ele era ferrenhamente esforçado, ele rendia obras de trabalho árduo e perseverança e combatia o falso evangelho diretamente. Veja bem que ele expôs alguns ali, no versículo 2 diz que ele não tolerava homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. E mais para frente ele fala também, né? Mas tem uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, enfim, como eu também as odeio. Então você nota que esta igreja de Éfeso, ela tinha um comportamento muito maravilhoso. Ela insistia em produzir, trabalhar ardentemente, resultado, eram top os resultados que eles tinham, fervorosos, perseverantes, combatia o falso evangelho, que esses nicolaítas, para os irmãos terem uma ideia, irmãos, eles são sempre repreendidos. Tem alguns que fazem uma ponte sobre Nicolau, ou lá de Atos dos Apóstolos, que é um dos diáconos. Não tem nada a ver. Esses nicolaítas, eles são assim, é difícil você ter uma informação mais abrangente de quem eles são, tá? E o que eles praticavam. Mas no capítulo à frente, não, no mesmo capítulo, mas na outra igreja, acho que de Pérgamo, ele vai informar que eles são semelhantes a Balaão, né, que criou armadilhas contra o povo de Deus, incitou o povo a prevaricar com ídolos, enfim, com mulheres, enfim, semeava de maneira as ervas daninhas para corromper o povo, né? Então esses nicolaítas têm essa semelhança, mas aí pode ser um gnosticismo, pode estar inclinado a esse caminho, mas era para ser combatido. Esta igreja, ela combatia fervorosamente, resistiu, expôs, ele mostrou para todos que eram falsos profetas, falsos apóstolos, né? Falsos homens de Deus, que ali fazia mais mal, dano à igreja do que bem. Mas aonde então mora o problema? E aqui tem uma advertência terrível. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Ele está dizendo claramente que se não houver arrependimento, mas que arrependimento? Já que a igreja produz e frutifica. Ele está falando do amor. O amor, ele é algo muito superior e é a única exigência, né, de que nós tenhamos uma vida em Cristo. A nossa obediência, a nossa renúncia das coisas desta vida, ela tem que ser unicamente voltada porque nós amamos entranhavelmente a pessoa de Deus. O que é isso? Veja bem o detalhe poderoso dessa advertência que Deus dava aqui ao anjo da igreja de Éfeso. Eles estavam fazendo tudo certinho, mas Deus, que conhece o coração de cada um, sabe exatamente o que é que te motiva a viver uma vida cristã. E o Senhor provavelmente entendeu e disse bem claro que faltou o quê? Amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Para os irmãos entender quem é, o que é o primeiro amor, né, e ficar mais simples,
2 mandamentos o Senhor Jesus estabeleceu, resumiu, né, os 10 em 2. Não é que ele desclassificou ou colocou em desuso os 10 mandamentos, não é esse o ponto, é que dentro dos 2 ele inseriu os 10. Os 10 estão embutidos dentro dos 2, mas de uma forma mais simplificada. Qual é o primeiro amor? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo seria o segundo amor. Esses 2 amores se completam no todo que o homem de Deus, a mulher de Deus, a igreja de Deus precisa fornecer como reciprocidade a sua servidão a Deus, certo? E o que ele caiu? Ele caiu do primeiro amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Eles estavam praticando todas essas virtudes, essas qualidades, essas boas obras, essas perseveranças, apenas para se livrar do inferno e produzir uma chance de eles terem a vida eterna. Eles estavam fazendo aquilo em troca de um benefício próprio. Dentro dessa live talvez você não me entenda de pronto, mas veja bem, quando eu tenho uma razão egoísta, egocêntrica, que beneficie a mim direto para mim fazer algo, isso não é amor a outro, é amor a mim mesmo. Essa igreja caiu do primeiro amor, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e estava praticando tudo certinho, rendendo frutos, obras, perseverança, fervor, estava resistindo, mantendo o evangelho verdadeiro, não se misturava com gnósticos, com nicolaítas, nada disso, não havia corrupção no meio dessa igreja, mas eles caíram do primeiro amor, e é com isso que é a servidão do homem de Deus, da mulher de Deus. O teu laço de amor tem que ser recíproco, ou seja, se Deus te ama, você tem que amá-lo da mesma intensidade, ainda que você não consiga, eu não consigo, mas por razões pelo menos recíprocas. Eu tenho algo a oferecer a Deus, você, meu irmão, que está nessa live comigo, tem algo a oferecer a Deus, ou algum dia teve, ou algum dia terá. Não, nenhum de nós temos nada a oferecer a Deus. E quando nós entramos neste automático, que é o que a igreja de Éfeso entrou, começou a servir a Deus, ou pelo menos a prática dos bons princípios cristãos, mantendo-os firmes e resistindo tudo, perseverando, mas a motivação era errada. Deus não tem compromisso. Se tem uma coisa que Deus dispensa você do seu ministério, ou dispensa você da sua vida cristã, é se você o faz por outras razões que não seja o primeiro amor. O primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas, e Deus nos amou de uma maneira sendo nós ainda pecadores, ou seja, nunca tivemos nada a oferecer a Ele, e Ele amou-nos assim mesmo, e até hoje nós não temos nada a oferecer, e Ele continua nos amando, como Cristo disse, sem mim nada podeis fazer, ou seja, ainda que eu frutifique, que eu produza obras, que eu seja um galhozinho enxertado, que produza muitos frutos, mas se eu faço por motivações erradas, Deus não quer, Deus não aceita. O fruto precisa emanar do motivador correto, que é amor a Deus. Por isso, na epístola de João, ele diz o seguinte, que quem teme a Deus, quem teme não é perfeito em amor, porque aquele que teme, ele prevê a pena, né? Ele teme, ele serve por causa do temor, e o temor é porque ele está prevendo a pena. Caso ele não sirva de forma correta, ele vai ser punido. Então, para não ser punido, ele faz uma servidão somente dentro do temor. E o que o Senhor está falando aqui é que precisa fazer no amor. Amor é algo muito superior ao temor, foi o que João falou. Entrando o amor, lança fora o temor, porque quem teme prevê a pena e não é perfeito em amor. Então aqui é a mesma pegada. Esta igreja, ela produzia frutos, produzia obras, perseverança, trabalho árduo, resistia ao falso evangelho, mantinha-se no compromisso das diretrizes do evangelho de Cristo, os princípios e os valores morais, não se afastava disso, se mantinha nisso. Porém, aqui tem uma advertência muito grande: se você não se arrepender, você não vai ficar, eu vou arrancar de ti o candelabro.
Ou seja, o Senhor advertiu: eu não vou manter esse relacionamento com você, igreja, ainda que você faz tudo direitinho, mas eu sondei o teu coração e você caiu do teu primeiro amor, parou de praticar as obras iniciais. Ou seja, obras iniciais. Que obras, irmão? Diferente dessas, tinha alguma para a igreja produzir? Não, não é o tipo da obra, e sim o motivo pelo qual você produz obras. Deus estava cobrando aquelas primeiras obras que eram feitas por amor a Deus. A entrega, a devoção, a perseverança, o trabalho árduo não era prevendo uma recompensa ou o livramento de uma punição, queriam mesmo agradar a pessoa de Deus. Então isso qualificava a qualidade de obra que Deus falou: produz de novo aquelas que vocês produziam no começo, que aquelas lá eu recebo, essas agora, ainda que vocês estão andando certinho, retinho, não estão se misturando com nada, são perseverantes, trabalhadores, ardentemente produzem boas obras, eu não as quero, porque eu estou vendo que elas não saem do coração por amar a mim. Você entendeu? A princípio eles entenderam o amor de Deus, depois foram se corrompendo, tombando ali, esquecendo os valores principais pelo qual nós devemos esta servidão a Deus, sabe? E aí foi começando a produzir no automático para manter a vida. Então nós que somos cristãos hoje precisamos um alerta sempre: será que não estamos esquecendo deste primeiro amor, né? As minhas obras, o que eu pratico, as minhas orações, as minhas doações, as minhas coletas, as minhas cestas básicas, as minhas orações, as minhas pregações, os meus anúncios do evangelho, as minhas visitas, as clínicas que eu visito, as cadeias, a Fundação Casa, as palavras que prego. Será que tudo isso aí eu já não entrei no automático e esqueci que estas obras não me colocam no reino da glória? Eu preciso de uma vocação mais alta, que é adorar a Deus de todo o meu coração, não esperando a recompensa, mas fazendo por amá-lo. É o primeiro amor exigido, que aqui está sendo cobrado. Você esqueceu do teu primeiro amor, você caiu do teu primeiro amor. Então este é um ponto muito terrível, queridos, que eu gostaria de falar para os irmãos. Esta igreja de Éfeso, por ela ter manifestações das obras, olha, ela era cheia de sinais, de comportamento cristão, de postura, era intrépida, resistia à falsa doutrina, se opunha, expunha falsos apóstolos, combatia o falso evangelho, mantinha aquela vida dele dentro de uma regra cristã de adoração, mas não tinha coração amando a Deus em primeiro lugar. Caíram do primeiro amor, esqueceram do primeiro amor. E eu sempre digo, o lugar mais confortável que Satanás quer te deixar e me deixar é dentro da religiosidade, produzindo frutos, sem o coração arrependido diariamente, que é aquilo que Cristo falou: quer vir após mim, negue-se a si mesmo, ou seja, sacrifício vivo. Diariamente você sacrifica o teu corpo, sacrifica as tuas vontades, os teus desejos. E depois, pegue a tua cruz diariamente e siga-me. A cruz é um outro conceito, não é provação. Cruz é assumir que você é merecedor de cruz. Você, por natureza caída, é maldito, mas ele foi no teu lugar. Ele se fez maldito para que eu e você se fizesse bendito. Mas ele disse: diariamente tome a tua cruz, ou seja, relembre na tua consciência que a tua natureza caída, ela é digna de morte e de cruz, que o que você merecia eu tomei no teu lugar, ou seja, você é culpado da minha morte, mas eu te abençoei com uma benção poderosa que é salvação, te dei acesso à árvore da vida, te dei acesso ao caminho da vida eterna, e isso só foi viabilizado porque Deus foi no teu lugar, Cristo foi no teu lugar. E isso faz com que a natureza do cristão, ela mude de achar-se merecedor daquilo, ou que ele está fazendo tudo aquilo para receber uma recompensa no final, para receber a benção de Deus na vida eterna, né, e se livrar do inferno. Então tem que cumprir essas regras. E isso o Senhor falou: eu não tenho compromisso com você, eu não tenho aliança. Por isso que é chamado de aliança, queridos, é porque é um casamento, é uma questão de amor recíproco. Eu tenho que amar a meu Deus acima de todas as coisas, e quando eu for obrar, quando eu for fazer uma obra, esta obra precisa estar motivada unicamente pelo amor que eu sinto ao meu Deus. Então amar a Deus
é um princípio exigido, é um critério exigido para ter relacionamento com Ele. Não adianta eu produzir frutos, não adianta eu produzir obras, perseverança, insistência, se isto não tiver uma única razão motivadora. Eu faço por amor àquele que morreu no meu lugar. Ele não merece ser aborrecido, não merece ouvir minhas reclamações, ele não merece ser chateado e incomodado com coisas pequenas e passageiras. Eu devo tudo a Ele, faço por Ele. Sabe, queridos, a doutrina do pecado, né, que é chamada de hamartiologia, que é uma palavra grega que vem de um conceito militar de arqueiros que erravam o alvo, né, quando você é chamado de errar o alvo, né, o arqueiro errava, hamartia, né, o hamartiologia é errar o alvo, ou seja, ao invés de nós amarmos a Deus, amamos ter Deus como nosso provedor das coisas desta vida e por fim a vida eterna. Então amar estar com Ele, ter Ele para benefício próprio. Isso não é amor. Num relacionamento, você imagina, é indiferente de ser a parte feminina ou masculina, se uma parte descobre que a outra só está com ela por interesses pessoais que vão beneficiar ela mesmo, né? Então seria uma igreja interessada em Deus pelo benefício que Ele pode oferecer, né? Pela vida eterna e os favores nessa terra. Então ficamos com Ele porque Ele é o lado mais forte. Ele é o Deus mais poderoso, não há outro Deus. Temos contra nós o inferno, o adversário, enfim, mas do lado dele eu tenho tudo, então fico com Ele. Se esta é a razão motivadora pelo qual você vive em Cristo, então você está enquadrado na igreja de Éfeso. Este é o alerta que eu gostaria de ter feito nessa live, ou a intenção de fazer essa live foi fazer esse alerta. Você pode ter uma disciplina cristã. Pensa numa igreja disciplinada, é a igreja de Éfeso. Veja bem o começo. Ela persevera, ela produz obras, ela trabalha arduamente, certo? Ela resiste ao falso evangelho, enfim, é uma igreja disciplinada, sofre todo tipo de aflição, de todo afrontamento que ela vivia, e ela resiste pelos seus princípios, e Deus está dizendo que não vai manter o relacionamento com ela se ela não voltar ao primeiro amor. Vide essa importância, queridos. Existe o evangelho almofadado, achando que Deus é só amor, Deus é só amor. Queridos, não é esse o caminho. Estou tentando chamar o Joel aqui para entrar comigo. Aí, ó, chegou. Saudação, querido, tudo bem? Eu estou só concluindo aqui para o pessoal entender, Joel, sobre o primeiro amor e um evangelho que convence nós do contrário, que nós não precisamos fazer muito, é só crer em Jesus Cristo, ficar sentadinho no nosso lugar, que tudo vai dar certo. E eu estou trazendo aqui o conceito de Éfeso, não sei se você estava assistindo a live, o conceito o conceito de Éfeso, uma igreja com princípios, valores, com insistência, com produção de frutos, uma igreja que resiste, que enfrenta o falso evangelho, que tem obras boas, que persevera, que trabalha arduamente e que sofre as aflições e não nega, fica ali, tal, mas tem a razão, o princípio motivador que mantém eles ali, ou seja, eles se opunham aos nicolaítas, né? O gnosticismo, eles, enfim, são uma igreja top, cristão alta performance, é a igreja de Éfeso. Porém, o Senhor é muito claro em dizer que vai romper o relacionamento com ela, porque ela caiu do primeiro amor, irmão. Então, isso daí é um despertamento, é muito poderoso. Como é que nós vamos analisar a nossa qualidade de culto, a qualidade de vida cristã que nós temos com Deus, se ela não obedecer esse critério? O diabo vai pegar a nossa vista, assim, Joel, irmãos que estão assistindo, e vai virar nós para nossas obras, que é o que a igreja de Éfeso olhava. Ela olhava a qualidade da vida cristã dela e tinha certeza que estava salva. E Deus pegou João e falou: avisa a eles que eu vou arrancar o candelabro deles. Eu não vou manter isso aí, porque eles caíram do primeiro amor. Eles que voltem a produzir as obras que eles produziram no começo. Senão eu vou arrancar o candelabro deles. Irmão, é forte demais. Ou seja, este povo, Joel, é aquilo que a gente sempre comenta. É o povo que o diabo convenceu eles que eles estão salvos. E nós vivemos isso hoje.
É isso, é o lugar que ele quer que nós ficamos, é onde ele mais investe. Tem gente que acha que o diabo está lá no centro de Umbanda, o Quibanda, Macumba, no carnaval, na bebida, na droga, lá também, lá também. Só que lá ele é o lugar que ele menos investe. Aqui, nesse sentido que nós estamos abordando, a igreja de Éfeso, excelente igreja. É ali que o diabo estava investindo forte. Roubou, furtou, cegou o primeiro amor e eles ficaram num pensamento terrível de achar que estava salvo, e a verdade era, Deus ia romper com eles. É forte, irmão, é forte. É forte. Você quer acrescentar alguma coisa? Chegou agora, mas já pega a ladeira aí. Paz Deus, paz e graça a todos, prazer estar aqui contigo novamente. Edu, esse é um ponto de palavra que eu tenho refletido muito, mas muito, irmão, com força, nesses últimos meses aí, com referência a essa carta à igreja de Éfeso, que o Senhor, entre aspas, tece ali um elogio a eles, né, por esse ponto principal deles serem resistentes, combater os maus obreiros, mas era uma igreja que ela passou a viver apenas um legalismo, uma tradicionalidade, nada mais do que isso. Então, não tinha mais expressividade, não tinha mais fervor, não tinha mais prazer. Eles viviam, fazia algo que era via de regra, tinha que fazer, estava ali, a proposta era aquela, fazia aquilo. Então, eles não tinham mais nenhum tipo de devoção a Deus, de expressividade, de amor, de prazer, de alegria. Eles faziam algo que era rotineiro. Imagina uma vida rotineira. É o que eles estavam vivendo com Cristo quando Cristo protestou, fez esse protesto contra a igreja de Éfeso. Ele estava vivendo uma vida de rotina com Deus. Agora, qual que é o casamento que subsiste a uma rotina? Não existe. Quebra, irmão. Aos poucos eles vão se definhando a ponto de chegar a uma quebra, porque perde-se o prazer. Ou de um lado ou do outro não vai dar para continuar, porque vive uma rotina. Então, eles não tinham esse avivamento, esse prazer que eles tiveram no início. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Edu, é que quando Cristo protesta contra esta igreja, ele traz o seguinte: abandonaste o primeiro amor, e não perder, porque perder é algo que você perde no meio, sem querer. Você perde. Você está na rua andando, você perde teu celular, você perde tua carteira. Eu costumo até trazer, esses dias eu estava com um cliente tirando pedido num posto de gasolina e em cima do murinho eu esqueci meu celular. Rapaz, eu peguei uma avenida lá, o pai deu um cavalinho de pau para voltar, porque era caro demais, eu não podia perder. Então, eu me lembrei, senti falta daquilo. Quando eu senti falta daquilo, eu perdi até a noção do perigo para voltar em rápida velocidade para pegar aquilo que eu tinha perdido. Agora, quando você abandona, você não sente falta, você não faz questão. Quando um cônjuge abandona um casamento, quando você abandona algo que você não quer, é proposital, você não sente falta daquilo. Então, quando Cristo protesta contra a igreja de Éfeso, trazendo para vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês não fazem questão de viver esse amor. Então, por isso que ele trouxe uma palavra mais profunda ainda, dizendo: arrependa-te, porque no teu arrependimento o único meio de você encontrar esse amor vivaz, esse amor, é você olhar para dentro de você e falar assim: poxa, eu errei, eu falhei, eu desprezei esse amor. Agora, por meio de um arrependimento genuíno, verdadeiro, é que eu vou conseguir conquistar esse amor de volta. Então, existe uma grande diferença entre perder e abandonar. Quando você abandona, você não sente falta. E hoje o que se percebe é que a igreja, Edu, ela não sente falta. Ou seja, eu vou num culto, pouco importa se a presença de Deus me visita ou não, pouco importa se a palavra que está sendo pregada tem Cristo nela ou não, ou se apenas ela está atendendo a minha demanda e aquilo que me satisfaz. Pouco importa se a oração mexe no meu sentimento, se na oração eu tenho uma conversa com Deus ou não, ou se é apenas uma oração monóloga. Não tem aquele prazer, você entra no culto, fica ali 1h30, um pouco mais ou um pouco menos, apenas para prestar, para dizer: estive aqui, bati o cartão e vim no culto. Não tem aquele amor, aquela entrega, aquele prazer. Se canta, não presta nem atenção nas palavras do hino que adora a Deus. Canta
fisicamente longe. Isso nós temos que nos policiar e procurar, quando você estiver, seja dentro da igreja, seja dentro de casa, seja no trabalho, no dia a dia, quando você entra numa comunhão com Deus, você tem que focar, vivenciar aquilo ali. Dizem muitos aí, inclusive existe pesquisa, que aonde você foca, você expande. Se você focar em Cristo, vai expandir Cristo. Se você não focar, você vai viver apenas ali um momento e nada mais do que isso. Então foi isso que Cristo quis trazer para aquela igreja. Acorda, vocês estão vivendo apenas uma tradicionalidade, um legalismo. Nada mais do que isso. E se vocês não acordarem e não voltar à prática do primeiro amor, com o arrependimento, que não é choro, é aquilo que a gente sempre traz, não é apenas um choro, um remorso, é uma mudança de atitude para realmente adorar a Deus intrinsecamente, com prazer de trazer para Deus esse amor. Quando você vai ler as escrituras, não se lê de qualquer jeito, quando cantar, não cantar de qualquer forma, mas com realmente um prazer e uma adoração genuína a Deus. É isso que vai fazer você voltar à prática do primeiro amor. É aquele sentimento, ainda que o crer não tem a ver com batismo, vamos colocar de uma forma para se entender, é como que o dia que você desce nas águas, você sai dali, você quer orar toda hora, tudo aquilo que o mundo te oferece, você rejeita de praxe, já não quero viver, eu quero viver esse amor, essa glória, essa virtude, e você fica ali meses se deleitando naquilo, vivendo aquilo, mas com o passar do tempo você vai esfriando, aí já não faz tanto questão, a oração já é a oração do caçador, um joelho dobra, o outro já fica de pé, pronto para sair para o trabalho, e isso quando ora, então você vai aos poucos, a vida do relacionamento com Deus, você vai esfriando nesse relacionamento, e cabe dizer que a mudança está em nós, não em Deus, porque nele não há mudança de tempo e nem variação, o tempo não tem atuação nenhuma em Deus, então lógico, obviamente que a mudança está em nós, então é nós que temos que acordar desse sono, estamos adormecidos por vezes, e realmente fazer valer, viver novamente o primeiro amor que Deus, quando nós conhecemos esta tão sublime e maravilhosa graça. O amor aqui é exigido, você veja bem, Joel, que até eu vou fazer um adendo, versículo 2 diz assim, ó, conheço as suas obras, e o seu trabalho árduo e a sua perseverança, sei que você não pode tolerar maus, que pôs à prova os que te dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Você veja que nesta linha de raciocínio, eles estão até acima, Joel. Eles estão muito acima de uma igreja apenas legalista. Temos igrejas legalistas hoje. Temos uma que a gente vive, outras... Mas aqui eles são os caras, eu vou te dizer. Satanás, ele atua em todas as camadas possíveis. Todas as camadas possíveis. Ele já não consegue mais atuar quando a tua vocação por Cristo é unicamente amor. Aí ele fica derrotado, porque não tem como lutar contra esse desejo, contra esse sentimento. O amor, ele é mais forte que a morte. Então ele resiste, você está entendendo? Então aqui você veja bem, Joel, que olhando para esta igreja, você nunca ia ver legalidade nela apenas. Veja esse versículo aqui, ó, o versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Esses caras eram tão tops que nem desfalecimento eles demonstravam, João. Nem desfalecimento. Você vê, os caras tinham uma vocação terrível. Era uma igreja... Eles eram persistentes, né? Alta performance, irmão. Você veja que eu falo para você, o diabo trabalha em várias camadas. Ele pega igrejas no legalismo. E tem muitas, é o que mais tem. Né? O cristão legalista que acha que está fazendo o suficiente para receber a vida eterna. Então ele se dispõe a cumprir alguns critérios que ele aprendeu a ser doutrinários. E ele produz aquilo ali para receber a recompensa da vida eterna e ser livre, óbvio, da condenação. Porém, esses crentes da igreja de Éfeso, eles desceram uma camada mais profunda ainda.
sabe? Eles eram tão bons que eles tinham obras do primeiro amor. Lembra que o senhor falou aqui, ó? Lembra-se de onde Sim, caiu. sim. E volta a produzir aquelas obras. Então eles iniciaram poderosamente, né, com amor, e mantiveram a qualidade das obras. O único lugar, você pode ver que é contra você, porém tenho isto. Você abandonou o primeiro amor. Mano, esses crentes, se nós conhecesse eles e não tivesse o discernimento do Espírito, nós não ia ver isso nunca neles. Não ia ver, Joel, porque eram pessoas que viviam em Éfeso professando Cristo. Éfeso, uma cidade que não dava para professar Cristo. Se você professasse Cristo, você sofria um monte de boicote. Você sofria boicote político, religioso, econômico. Você não tinha acesso a mais nada, irmão. E eles mantiveram. E contra eles tinha os nicolaítas. Tinha nego batendo no falso evangelho, perseguindo os caras, que era um tipo de gente que queria fazer com que desse para infiltrar um paganismo no meio do cristianismo. Não, ó, se a gente negar totalmente o paganismo, nós vamos ser exclusos de tudo. Então, vamos fazer aí um intermediário, né? Fazer misturar só um pouquinho. E essa igreja era poderosa, que ela resistia. Porém, a razão motivadora se perdeu, caiu, eles abandonaram, porque eles falaram, não, a gente precisa manter isso para ser salvo, manter isso para ver a vida eterna, manter isso. Então eles começaram a fazer para receber recompensa e não por amor, né? E o primeiro amor que a Bíblia nos traz o primeiro amor é amar a Deus sobre todas as coisas. E é sobre isso que eles esqueceram. Então eu quero dizer o seguinte, além de ser legalistas, eles evoluíram para perseverantes. Porque o legalista, Joel, quando ele não recebe nada em troca, ele começa a se frustrar. Quando ele não recebe recompensa, ele começa a deixar. Mas esses caras, ele falou, não, miraram a vida eterna e falou, nós vamos manter isso aqui, porque a gente vai ser salvo. Eles queriam ser salvos. E Deus veio e falou assim, viu, eu não tenho nada com vocês. Esse monte de obra, esse monte de perseverança, esse monte de trabalho árduo não vai resultar em vida eterna, porque vida eterna é resultado de um amor com Deus, de uma união com Deus, de uma aliança com Deus, de uma vida amorosa entregue a Deus, que você levante de manhã, e não só como você foi feliz em citar nos cultos, mas de manhã, na minha primeira oração, eu já ficar alerta, porque é orar e vigiar, são duas coisas. Então eu oro e vou vigiar, como eu disse, você entra num elevador, e dentro daquele elevador tem uma tentação, é o teu caso que mora aí no prédio, é a tua primeira oportunidade de negar a tua carne e fazer o teu primeiro sacrifício vivo para agradar a pessoa de Deus. No trânsito, alguém te tirou do sério, vai vir alguma coisa para você xingar aqui, é a tua segunda oportunidade para você agradar a Deus, né? Para fazer com que o Senhor seja louvado no teu culto diário, né? Então é isso. Então não é não olhar para algo, não cobiçar algo para não perder a vida eterna. Nesse que eu criei aqui um cenário hipotético, que você vê uma tentação, não vou olhar para não perder a vida eterna, não vou olhar para que Deus, os dons de Deus não manifestem em mim. Tudo isso é interesse pessoal. Não, eu não vou olhar e não vou cobiçar, porque o meu Deus não merece esse crime contra ele. Por amor a ele eu não vou olhar, por amor a ele. Porque eu mesmo, eu poderia olhar, minha carne quer olhar, mas eu sei que tem uma pessoa que morreu no meu lugar, que não merece que eu faça isso. Então eu não vou xingar no trânsito, não vou passar a perna em ninguém, eu tenho a oportunidade de ganhar um dinheiro aqui, mas eu vou lesar alguém com isso, de maneira alguma eu vou fazer, não é porque eu sou bom, é porque o bom habita em mim, não merece ser ofendido. Então é um princípio de amor, né? É uma vocação de amor, eu quero agradá-lo, mesmo que eu não consiga, como Paulo falou, o bem que quero não faço, mas o mal está sempre diante de mim. E um detalhe aqui, né, que você falou, Deus não muda mesmo, é o mesmo Deus que exigia comprometimento, o mesmo Deus que exigia coração, entrega, vida, que está lá no passado, que nem o pessoal fala, o Deus da antiga aliança é diferente do Deus de agora, parece que o Deus de agora ficou amoroso, né, ficou mais tolerante, mais compassivo, é o mesmo Deus, irmão, é o mesmo Deus. Quer ver um negócio? Malaquias 3:6, Malaquias, capítulo 3, verso 6. De fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. E Tiago vai dizer lá, que nele não, Deus não muda, e nele não há variação nenhuma. Ele é o mesmo ontem, é hoje, será eternamente. O que colocou aquele povo, veja bem, Judas
ele veio lá falando no versículo 3 e no 4, que queria falar da salvação comum, mas que se viu obrigado a falar da defesa do evangelho, e depois ele fala, viu, você lembra daquele povo que Deus tirou do Egito? Ele já estava salvo. Ele já estava salvo, mas eles endureceram o coração e Deus arrancou eles. Deus não deixou entrar na terra prometida. Ou seja, nós aqui estamos falando dessa igreja de Éfeso e refletir direto em nós. Já estamos salvos, já fomos resgatados do Egito. Essa igreja de Éfeso já foi salva, já viveu o primeiro amor, mas por alguma razão abandonou o primeiro amor, deixou para lá o primeiro amor, e as razões motivadoras para servir a Deus agora são outras. São outras. Então nós temos que mudar isso aqui e sempre relembrar o nosso compromisso com Deus. A base é amor, e quem faz por amor não faz esperando com a recompensa, não faz para ser abençoado, não faz para ser livre do inferno, não faz por nada disso, porque ele fez por nós algo que nós não teve nunca como recompensar Deus. Como é que nós vamos recompensar Deus? Retribuir o feito dele. Não tínhamos nada para oferecer e ainda não temos. Sem mim nada podeis fazer. E ainda ele nos amou de uma maneira tão profunda. E agora nós começamos, às vezes, a servir a Deus como a igreja de Éfeso, no automático, né, no legalismo, como você citou, produzindo coisas, perseverando, um comportamento, alta performance cristão. Mas qual é a razão que você está motivado a fazer isso? E isso é o que vale. Foi a discussão daquele dia, Joel, que nós estávamos lá em São Paulo e o irmão não entendia. Sim. A razão está aqui, ó, em Éfeso. Se não for por amor, Deus não aceita as nossas ofertas. Não aceita. É verdade, não aceita. É uma coisa importante, até para ponto de reflexão, né? Você só abandona algo quando você tem, outra coisa para substituir aquilo, né? Então, exemplo, você tem lá um móvel para você trocar, você abandona aquele móvel porque você já tem em vista um outro para colocar no lugar daquele. Ou seja, aquele não te faz mais, já não te satisfaz mais, você vai e troca. A mesma coisa um cônjuge, quando troca pelo outro, quando abandona o marido, abandona a mulher, ou um objeto qualquer que você abandona, é porque já não te serve mais, já não te tem mais serventia. Então você abandona aquilo porque já tem algo para você substituir e colocar no lugar. Então vale um ponto de reflexão para nós. Por que foi abandonado o primeiro amor? Ele já não serve mais para a nossa vida? Ele já não serve mais para o nosso dia a dia? O primeiro amor já não serve mais para a nossa adoração, para os nossos cânticos, para a nossa comunhão? O primeiro amor já não serve mais para as nossas orações, para a nossa comunhão com Deus, para o nosso dia a dia, para a nossa ótica de olhar e falar assim, não, o que vale para mim é esse primeiro amor. Por isso que Isaías disse, há um povo que me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim, apenas com os lábios, o coração está totalmente distante de Deus, já não tem mais nenhum sentimento de amor, já não tem mais nenhum sentimento verdadeiro, é apenas um louvor dos lábios, da boca para fora, para às vezes manifestar ou mostrar para alguém que está fazendo, porque quantos esses dias até comentando com alguns irmãos que vamos à igreja e vemos uma multidão que pula, que sapateia, eu não tenho nada contra isso, já vivi muito isso daí, mas existe uma multidão que vai à igreja, pula, sapateia, fala línguas, prega e faz tanta coisa ali no meio do coletivo, mas no dia a dia que tinha que apresentar este amor verdadeiro, quando Satanás se apresenta com a ira, com a cobiça, com a raiva, com a inveja, com o sentimento de ódio, de mágoa, de ressentimento e tantas outras coisas que carregamos dentro de nós, o crente tinha que apresentar o primeiro amor e dizer, não quero, vou rejeitar todas estas guloseimas que você está me trazendo, demônio, eu vou rejeitar em prol do primeiro amor que vive dentro de mim, pelo amor intrínseco que eu sinto pelo Cristo que verteu o seu sangue no madeiro da cruz, eu vou rejeitar tudo isso daí, não. O cliente simplesmente vai aceitando, e aí vai valorizando mais a si próprio, valoriza mais o seu ego, o seu eu, a sua própria vida, tem a sua própria vida por preciosa.
vamos colocar até como primeiro amor, Edu, quando você passa por um processo, seja de guerra, de afronta, porque às vezes passamos por algumas afrontas na vida, seja dentro da igreja, seja fora, no trabalho, no dia a dia, eu com os meus clientes, você dentro do teu carro, com os passageiros, quantas afrontas nós não sofremos, e às vezes nós não merecemos isso, nós não queremos aceitar isso, querendo manifestar a nossa própria natureza em valorização do nosso ego, do nosso eu, da nossa natureza humana, nós não queremos aceitar. Mas quando você tem o primeiro amor, que você entende aquele amor que Cristo derramou, como a gente sempre conversa, que ele se torna recíproco, que você entende que você não era nada, e que ele transformou a tua vida, e entrou no teu lugar para morrer, quando a cruz era nossa, quando nós deveríamos estar ali crucificados, e ele foi no nosso lugar, na mais pura demonstração de um amor tão profundo que nós não conseguimos palavra para descrevê-lo. Quando você entra nesta ótica e vive esse amor, irmão, você passa por qualquer processo glorificando a Deus por saber que você, por vezes, não... Porque os apóstolos viviam isso, né? Eles eram imparáveis, porque eles viviam o primeiro amor. Eles cultivaram esse primeiro amor. E por isso eles se tornaram imparáveis, Edu. Que não tinha absolutamente nada. Nem chibatada, nem prisão, nem humilhação, gusparada no rosto, morro, a pedrada como morreu Estevão. Mas o que está dentro de mim é o primeiro amor, isso vocês não arrancam. Eles vivenciavam isso de uma forma tão intrínseca que nada, mas absolutamente nada, abalava esse sentimento de primeiro amor. Por isso que eles foram uma igreja imparável, frutificaram e chegou até nós. E hoje nós, com muita coisinha, por que às vezes a gente dá tanto valor à nossa própria carne? Paulo disse, eu não tenho a minha vida por preciosa, né? Eu não tenho a minha vida por preciosa, porque ele vivia esse amor, ele convivia com esse amor, ele nutria esse amor. Era tão vivo dentro dele que ele não fazia questão nenhuma pela vida dele. Ele preferia viver esse amor. E é isso que a igreja precisa novamente voltar. É viver de fato esse amor, irmão. De uma forma tão intrínseca que absolutamente nada possa nos chamar a atenção ou nos desconectar deste amor tão verdadeiro que nós precisamos vivenciá-lo todos os dias. Eu acho maravilhoso essa carta de Éfeso, mano, pelo seguinte, eu chamar você de mano aqui, já vem um pessoal condenar nós no YouTube depois, diz que crente não pode chamar de mano. Eu falei, dá uma olhadinha no dicionário, dá uma olhadinha no dicionário para você ver o que significa mano. Você vai começar a chamar todo mundo de mano, aqueles que você ama em Cristo, você vai chamar todos eles de mano. É muito top isso daí, viu? Eu acho forte demais essa questão, Joel, porque ela é muito cirúrgica. Você veja bem, você trouxe aí algumas coisas sobre sintomas, tá? Você trouxe alguns sintomas, alguns aspectos de um homem e de uma mulher cristã que vive o primeiro amor e por isso se torna imparável, né? Você trouxe alguns aspectos aí que são atribuídos aos apóstolos, aos crentes primitivos e a crentes contemporâneos hoje que vivem o primeiro amor e não deixam. Porém, Joel, esses critérios, esses aspectos, eles estão inseridos nessa igreja, mano. Isso que é terrível. Você vai olhar aqui, olha, além de ele perseverar, além de ele suportar, tudo isso aí. Olha uma outra parte aqui que é top, ó, versículo 6. Mas há uma coisa a seu favor, você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Você veja bem, Joel, que a qualidade de vida cristã dessa igreja é muito top, porque só chega num ponto de odiar o pecado aquele que entendeu o amor a Deus. Pelo menos é isso que a gente entende. Entendeu o amor a Deus, você sabe que aquilo ali ele afeta, ofende a pessoa de Deus, afeta no sentido de ofender. Então você odeia. Então o pecado, quando nós vemos o pecado, sabemos que aquilo é uma ofensa à pessoa de Deus, que nos amou de uma forma tão linda, que ele não merece ser ofendido, certo? Esses caras aqui, esses crentes aqui dessa igreja, também os fazia, mano. Eu falo para você que é muito cirúrgico. Deus tomou a boca de João e isolou unicamente a coisa que dava para repreender. Uma única coisa que dava para repreender. Tudo vocês estão fazendo certo.
mas você caiu do primeiro amor. Mano, os caras odiavam o pecado, resistia, combatia, frutificava, trabalhava arduamente. Tá aqui as informações bíblicas. Perseverava, sofria as aflições, está lá no versículo 3, você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Essa carta eu acho ela tão importante, porque ela eleva o nível, a arena de combate aqui, Joel, aonde Satanás desce para combater com essa igreja, é alto nível, irmão. Isso aqui é alta performance. Ele foi para cima de igreja que tinha um comportamento totalmente cristão. Pessoas vocacionadas, pessoas com vocação de ser crente, que produzia obras de excelente qualidade, que Deus carimba elas aqui, ó. Era como se fosse irrepreensível, né? Só Jesus Cristo, que conhece o coração, enxergou que o defeito dessa igreja e que isso daí ia incorrer em desligamento. Eu quero chamar você aqui para uma... É a de Filadélfia, né? Que o senhor colocou uma porta aberta, tu és fraco. Sim, Filadélfia. Né? Bom, a de Filadélfia, ele falou, tu és fraco. Né, mas falou, coloquei uma porta aberta diante de ti. Joel, veja bem aqui, quando ele fala, tu és fraco, eu coloquei uma porta, nunca o Senhor Jesus estava sancionando ser fraco, apoiando a fraqueza, sendo conivente com a fraqueza, mas era a força que eles tinham, era tudo que eles tinham, ele estava servindo a Deus com todo o seu entendimento. Essa igreja de Éfeso, ela tinha crescido muito mais, Joel. Aqui nós vamos alinhar com um outro ponto bíblico, aquele que é mais é dado, mais é requerido. Você está entendendo? Para essa igreja, eles subiram num alto nível poderoso e chegaram numa alta performance cristã, realizando proezas que outras igrejas não conseguiam. Não conseguia, irmão. E eles tinham tudo isso. Mas o diabo foi lá e entrou na história deles e conseguiu corromper a mente para tirar a única coisa que Deus aceita, que é amor. Deus aceita amor. Por isso ele falou para servir ele com todo o seu entendimento. Ou seja, se você tiver um entendimento reduzido, mas bem reduzido, mas é tudo que você tem, é igual a oferta da viúva, é 2 moedinhas só, vale mais do que a fortuna dos ricos, porque estão dando o que sobra. Ou seja, o entendimento é a mesma coisa. Se você tem muito entendimento, você tem que servir a Deus com este entendimento, com todo ele. A tua performance cristã, os frutos que você produz, não pode ser igual àquele que não tem entendimento, ou que tem pouquíssimo entendimento, porque aquele que tem pouco, se ele oferece tudo que tem, vale mais do que você que tem muito e não dá tudo que tem. Você entendeu a visão? Você tendo muito e não dá tudo que tem, mas o seu pouco é muito maior do que aquele outro. Então, você olha para você mesmo, Joel, e vê a tua vida e conduta cristã. Olha para um outro e vê que ele produz muito menos que você. Isso é para todos os irmãos. O Senhor me inspirou nesse assunto agora. Ele produz muito menos do que você. Só que o menos dele, o menor dele, o pouco dele é tudo que ele tem. Agora, o teu, que é mais do que o dele, porém não é tudo que você tem. É muito menos do que você tem a oferecer. Aí você entra no mediano. Essa igreja aqui, ela tá o seguinte, ela tinha muito mais para oferecer, mas como ela era alta performance, ela começou a produzir no automático, viver o que lhe convinha, e era alta performance, fazia coisas maravilhosas, porém não tinha entrega, não tinha adoração intrínseca ao coração, não era por amor a Deus, porque amor a Deus é muito diferente do que você produzir outras coisas. Então vou dar um exemplo hipotético aqui, Joel. Vamos dizer, eu vim do mundo, tá? Do mundão daí, da gandaia, e você sempre foi crente. Os irmãos acompanham esse raciocínio. Joel sempre foi crente e eu vim do mundão. Aí nós dois estamos dentro de uma igreja, Joel. Eu lá no mundo, eu falava 100 palavrões por dia. Eu falava 100 palavrões por dia. Entrei para a igreja. Agora eu estou falando 70 palavrões, certo? Você sempre foi cristão, seus pais cristãos, nunca ninguém falou palavrão na tua casa. E você, Joel, fala 10 palavrão por dia e eu falo 70. Na balança de Deus, você está muito pior do que eu, porque eu estou melhorando e você está piorando. Você está entendendo? O ponto de partida
O ponto de partida é diferente. Então essa igreja, o ponto de partida dela era alto nível. Uma igreja cheia de poder, de luz, de esclarecimento, de perseverança, de boas obras, mas não tinha o amor. Então a igreja de Filadélfia, que era fraca, Deus colocou uma porta aberta, que é Jesus Cristo. Falou, Jesus Cristo está aí junto com vocês, dentro da igreja, ele é a porta aberta. E sendo fraco, vocês têm a porta que é Jesus. Mas para esse aqui que não errava em nada, ele falou, se você não se arrependeu, arranca o candelabro do você. Você está entendendo a diferença? Uma produzia muito menos, mas era o todo. A outra produzia muito, mas era metade do que ela podia, ou menos ainda. E o Senhor não aceita se não tiver, porque as melhores obras, elas são pelo amor. Por isso a maior obra do mundo, do universo, foi a declaração de Cristo na cruz, a obra do amor. É por isso que ela vale mais do que todas, não só porque é feito por ele, pela ovelha imaculada, mas porque a única razão que ele fez aquilo é amor. É amor. Então, se não tem amor nas nossas obras, Deus não vai aceitar. Não adianta eu ser alta performance, conhecedor do evangelho, conhecer a Bíblia de capa a capa, orar orações poderosas, ter cura, ter sinais, resistir a provas que outros não resistem, manter minha fidelidade. Se aqui dentro do meu coração a razão que me mantém motivado a isso não for amar a Deus sobre todas as coisas e fazer isso pelo amor a Ele, não tem valor agregado para Deus. Não tem, irmão. Ele despreza, ele rompe o vínculo, como ele disse aqui, ou você muda e volta para as primeiras obras, ou eu desligo você, arranco aí o candelabro e te apago. Não tem outra conversa. Então é forte essa live, eu senti Deus para fazer ela, que é um assunto poderoso, mano. Você quer completar? Manda bala. É só esse ponto que você trouxe aí, forte, muito forte, fortíssimo, que é uma realidade que às vezes muitas pessoas não entendem, falam, por que aquele irmão Deus concedeu esta condição e para mim tanto? Porque aquilo que ele produziu realmente foi tudo que ele podia produzir com o entendimento que ele alcançou. E outros que teve um entendimento, um esclarecimento, ou vivenciou-se uma glória muito maior do que aqueles, até no nível de contemplação, de apalpar milagres, de vivenciar uma experiência com Deus, aquele não teve. E às vezes você tem e você não oferece tudo que tem e você fica colocando como baliza o teu irmão. Então, esse ponto que você trouxe, ele foi fundamental para nos esclarecer. E um outro ponto, só para finalizar aqui aquilo que eu tenho de sentimento, é que se Deus cobrou, né, se Cristo nesse protesto cobrou da igreja que ela voltasse ao primeiro amor, primeiro era cair em si e se arrepender. Veja bem, quando o filho pródigo, Cristo trouxe a parábola do filho pródigo, está escrito lá, e caindo em si, ele entendeu que na casa do pai ele tinha um amor, e ele estava ali dependendo, numa miséria, e ele caiu em si, que ele tinha jogado fora, o que ele tinha perdido. Quando ele caiu em si e se arrependeu, ele voltou e foi recebido pelo pai. Então o ponto é esse, se arrependa, volte. No coração do Pai ainda tem lugar para nos encontrar e nos abraçar. Porque o amor que ele teve por nós permanece. O que mudou foi o nosso. Porque nele não tem mudança. E é importante frisar que alguém pode olhar uma live como essa e falar, bom, então não é muito bom eu aprender muita coisa, porque quanto mais é dado, mais é requerido. Existe um convite da parte do Senhor, deixai os primeiros rudimentos e siga-me, né? Ou seja, o crescimento é importante sim. Você desprezar o conhecimento de Deus, você incorre naquilo que Oséias disse no capítulo 4. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então não tenha medo do conhecimento, porque junto com o conhecimento, junto com o esclarecimento, o Senhor também te municia de força, te dá suporte. E o próprio conhecimento, ele te desamarra de armadilhas que você poderia cair. Você vai enxergar as astutas ciladas do adversário, aonde ele se disfarça de anjo de luz, aonde ele se disfarça de palavra de benção, aonde ele se disfarça de amizade, de amor, de amigo, porque o diabo não vem de rabo e chifre, queridos. Ele vem sempre disfarçado de boas e excelentes coisas. É por isso que ele se profissionalizou em mentir. É o pai da mentira e se disfarça até de anjo de luz. Ou seja, se você desarma suas defesas ao ver um anjo de luz e o abraça, então ele vai vir de anjo de luz. O irmão
Irmão Márcio Melo, 2008, deixou um comentário top aqui, ó. Se eu amar a Deus por medo do inferno, lança-me no inferno. Se eu amo a Deus com interesse do céu, não me deixe entrar no céu. Mas se eu te amo pelo que tu és, serei digno de ti. Perfeito, irmão Márcio, perfeito. Top, top perfeito. O comentário. É isso aí. Sim. Essa é a compreensão. Não é interesse em nada do que ele tem para oferecer. É interesse nele. Não é no nas benções, é no abençoador. Não é nos milagres de Cristo, é no Cristo dos milagres. Porque ele já foi desprezado mesmo fazendo milagres. É ou não é, Joel? Veio fazendo os milagres, multiplicações, feitos favores, e o povo não queria ele. Não queria ele. Quando ele deixava de oferecer milagre, ninguém queria ficar com ele. E quando ele ficou sozinho na cruz, também ninguém quis ficar com ele. Ou seja, ele não tinha nada para oferecer que era de interesse naquela hora, as pessoas o desprezavam. Não vamos fazer com Cristo de novo o que já foi feito quando ele habitou com nós aqui na terra. Quando ele viveu os seus 3 anos e meio de ministério. Que nós não venhamos a ser os mesmos que o seguiam por interesse dele, mas nunca queria ele, só pelo que ele tinha para oferecer. Ô, Joel, eu acho que eu sinto no coração aqui uma dor, sabe? Uma dor. Porque, irmão, você imagina o que Cristo fez por nós e nós andar atrás dele para as coisas que ele pode fazer, irmão. Isso é vergonhoso. É expor o Cristo ao sacrifício de novo, ao vitupério de novo, à humilhação de novo. Irmãos, não é só pecado, não é só a nossa natureza pecadora que nos leva a ofender a Deus. Este comportamento de ir até ele ou após ele ou buscá-lo por interesses pessoais, ainda que seja a vida eterna. Eu sempre digo, está errado também. Nós temos que amá-lo. E ele é o paraíso. Não tem paraíso sem ele, não tem vida eterna sem ele. Então, se você estabelecer uma vida de amor, de uma noiva que o ama mesmo, irmão, você vai viver com ele. A vida eterna é consequência do seu amor com ele e de ele para você. E não mirar a vida eterna. Então, eu acredito, Joel, que é uma dor. Você imagina o mestre fazendo tudo o que fez e o povo andando atrás dele por interesse, irmão. Só por interesse. Nunca queria ele, só queria o que ele tinha a oferecer. E os cristãos de hoje têm muitos vivendo isso. E essa igreja... Ou seja, né, Edu, se não houvesse a vida eterna, ele não seria amado tal como é? Não. Pelo que dá a se entender, não, né? A pessoa está ali porque tem a vida eterna. Aquele dia, né, os irmãos estavam aqui assistindo, a gente sentou num lugar para conversar e tinha um cooperador de jovens que resistiu até quase o final, porque ele acha que não, eu tenho que prometer a vida eterna para a pessoa se converter. Irmãos, o evangelho é pregado para que a criatura se arrependa. É isso que veio João Batista dizendo, raça de víboras, arrependei-vos. O Senhor falava também, arrependei-vos, arrependei-vos. O Senhor nunca nem falou para os que o ouviam, olha, eu amo muito a alma de vocês. Ele nunca falou isso, não é porque ele não amava. Ele ama, e ama mais do que qualquer pessoa pode amar. Porém, ele não queria deixar nós numa situação confortável. Ele precisava, com o evangelho, gerar arrependimento, constrangimento, que a pessoa olhasse para si e vê-se a sua natureza caída, e o quanto ela ofendia a Deus em pensamento, em olho, boca, intenção, coração, tudo. Você veja, os fariseus ofendiam o Senhor estando ensinando a Bíblia. Eles ensinavam a Bíblia de uma maneira que ofendia Cristo. Eles eram manchas em festas de caridade. Ou seja, eles faziam caridade, obras filantrópicas, e isso ofendia a Cristo. Você está entendendo? Não é o que você faz, é como você faz e o porquê você faz. Isso é muito... intenção, né? O que vale é a intenção do coração. É o que muda tudo. É isso aí. Bom, eu acho que nós alcançamos o objetivo aqui. Já passei 1h10 aqui antes que o Instagram me derruba. Joel, você quer fazer suas considerações finais e saudar o povo? Acho que daí nós já vamos encerrando. Deus te abençoe mais uma vez pelo convite, sempre é um prazer estar aqui falando do Evangelho, falando de Deus, e isso faz nós crescermos cada dia mais à luz da palavra. Deus te abençoe aos irmãos aí que tiveram essa paciência de estar conosco também. E só para finalizar aqui, quando Deus se fala de amor, nós precisamos procurar entender mais o que é esse amor da qual Deus exige de nós. Porque Paulo disse assim, o amor dele nos constrange. Então nós precisamos ser constrangidos por este amor, a ponto de aniquilar a nós mesmos, oferecer os nossos corpos como sacrifícios vivos diariamente, sermos entregues à morte todos os dias
e viver uma vida intrínseca com Cristo, com este verdadeiro amor, não somente por as coisas daquilo que são nosso interesse, e não apenas porque haveremos de ter uma vida eterna, como você esclareceu com muita clareza. A vida eterna é apenas uma consequência de uma vida com Cristo. Estando nele por aquilo que ele é, o que ele quer de nós, o que vai alegrar o coração de Deus, é quando ele olhar para o homem e entender, ele está fazendo porque ele me ama, porque ele entendeu a minha pessoa, quem eu sou, ele compreendeu quem eu sou. Isso vai trazer alegria no coração de Deus. Deus abençoe a todos. Amém. Carlos, Deus abençoe pela participação, perdoa de não ter feito um aviso com mais tempo, foi de última hora mesmo, essa aqui foi de última hora. Mas eu acredito que nós chegamos ao objetivo do que essa carta quis dizer aqui, do que realmente está escondido nessas letras, a intenção desse recado, desse conselho, dessa cobrança. Deus quer alguma coisa de você? Quer. Você tem algo a oferecer para ele? Tem. Deus precisa de você? Não, não precisa. Mas se você quer tê-lo como seu Deus, existe uma exigência. Ame-o em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Senão, ele não será o teu Deus. Você pode chamá-lo de Deus, pode ser que você viva dentro de uma igreja, a sua vida inteira, pregue sobre ele, fale sobre ele, anuncie como essa igreja de Éfeso fazia. Ela perseverava, produzia boas obras, fazia tudo em alta performance, crentes acima da média, mas não tinham o amor. Deus falou, eu vou arrancar o candelabro de vocês. Não tem, irmão. Ele exige, é uma exigência que não é negociável. Precisa de ter amor a Deus. Cantou uma voz aqui agora, ame a Deus com esse primeiro amor, acima do teu pai, acima da tua mãe, acima do teu esposo, acima da tua esposa. Ame a Deus acima. Ele disse, aquele que amar o pai, ou a mãe, ou o filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Ame ele sobre todas as coisas, sobre você mesmo, sobre a tua própria vida, os teus egos, tuas paixões. Ame ele acima de tudo. E você estará vivenciando esse primeiro amor. Por certo, alguém perguntou, o que é esse primeiro amor? É esse daí. Ame ele acima de tudo. De tudo em absoluto. E se não for com esse amor que você quer amá-lo, ou você não vai fazer esse esforço, entenda, teu propósito cristão vai por terra, por melhor que ele seja, por mais belas e excelentes obras que você produza, se não tiver esse primeiro amor. Está aqui na carta de Apocalipse, capítulo 2, a carta à igreja de Éfeso. O Senhor arranca o candelabro de nós. Então, para que o candelabro fique aqui, tem que ser com amor. Então, se vamos fazer, vai ser com amor ou não adiantará ter feito. Vai ser perca de tempo. Deus abençoe a todos, saudações, um beijo no coração. Espero que vocês fiquem bem e que essa live ecoe no coração de todos aí. Joel, Deus abençoe, satisfação. Até a próxima. Amém, brother. Tamo junto. Deus abençoe. Amém.